Eu acho que assim como você tem aquela pessoa que está no presencial, mas não está no presencial, você tem a pessoa do teletrabalho que não está no teletrabalho. Então eu acho que não é o espaço que vai definir isso, né? É a índole, é o caráter, é o profissional. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Agora. Oi, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast. Eu estou com o Gedson, então a gente tem como convidada a Gisele Scalo, que é diretora de recursos humanos da Sonda. E a gente está gravando hoje de dentro do stand da Agora no Conar 2023. Muito bem, bem-vinda, Gisele. Obrigada. Obrigado Agora por nos receber aqui nesse stand, né? Tá super bacana o evento. Ali embaixo a gente já vê o pessoal circulando. Super evento que é o Conar 2023. Cheio de gente. A gente foi lá, pegou bacana. A Gisele e trouxe aqui para conversar conosco. Fui pescada. Bem-vinda. Escolhendo especialmente a Gisele. Obrigada. Vamos lá. O que a Sonda faz? A Sonda é uma empresa de TI, uma empresa de capital chileno. Nós temos presença em são 13 países ao todo, ou melhor, 12 países. É uma empresa que nós somos uma integradora de TI, né? Então nós desenvolvemos soluções de TI para os nossos clientes, de vários segmentos. Nós somos uma empresa com uma estrutura verticalizada, então atendemos segmentos de mobilidade, multiindústria, serviços financeiros, enfim, são várias verticais e vários produtos e soluções de TI. Tá. Então nós apoiamos nossos clientes com produtos de TI. Cerca de 5 mil pessoas. Cerca de quase 6 mil pessoas aqui no Brasil. Bom, estamos aqui no Brasil, espalhados isso. No Brasil inteiro. Na região nós temos 13 mil pessoas. Uau. Legal. Acredito que 90%, talvez um pouquinho mais, de desenvolvedores. Uma boa parte de desenvolvedores. Nós temos, assim, técnicos de suporte, desenvolvedores, arquitetos de soluções, infraestrutura, data center. Tem uma mão de obra bastante diversificada no mundo de TI. Um dado incrível que eu vi aqui na descrição da Sonda é que vocês estão em 3 mil cidades diferentes. Então Sim. Vocês não podem ter escritórios em 3 mil cidades diferentes. Não. Essas pessoas trabalham de forma remota. Uma boa parte. Hoje nós temos apenas 20% do nosso quadro aqui no Brasil trabalhando presencial. 60% mais ou menos estão na estrutura do cliente e aí seguem a agenda do cliente, né? O que o cliente faz. Tem o pessoal espalhado em campo e tem pessoal full home office, teletrabalho, né? Legal. E o seu papel no Sonda? A gente acabou falando da Sonda e não falou de você. O que você... Eu sou diretora de RH na Sonda. Respondo pela gestão de pessoas aqui no Brasil e sou business partner de uma das verticais em nível regional. Muito bem. Ser recursos humanos de uma empresa de tecnologia hoje em dia também é complexo. bem desafiador, né? Não, hoje em dia não, sempre foi, né? Sempre foi. E qual a linha, o que você... Hoje nós temos alguns desafios, né? Um desafio é a nossa própria dispersão geográfica, né? Porque nós estamos presentes em todos os estados do Brasil, todos. Isso dá uma certa complexidade para a comunicação, né? Para você acessar essas pessoas que estão espalhadas em todo o território. Além disso, tem a questão da qualificação de mão de obra. Nós temos uma demanda muito grande por desenvolvedores e por profissionais técnicos. Isso faz com que a gente tenha... o mercado é muito aquecido, todos nós sabemos disso, todos sabemos da dificuldade que é contratar pessoas em TI. Então, esses são alguns desafios, né? Ter como você engaja essas pessoas que estão distribuídas no Brasil todo, que têm demandas muito distintas, e como você encontra as melhores pessoas para alocar e para prestar serviços para os nossos clientes. Esse mercado de tecnologia, eu acho que é o mais afetado por turnover, não é? Sim. Porque hoje toda empresa é uma empresa de tecnologia. Toda empresa precisa de devs. Sim. E você está no coração desse negócio. Vamos falar de turnover, né, nesse episódio aqui. Como é que você vê o fenômeno de turnover no mundo do trabalho hoje? O turnover, ele
ele é bem acirrado realmente no mundo de TI, né? Eu acho que tem vários efeitos que promovem e provocam esse turnover. Tem as questões geracionais, que a gente fala muito da nova geração, das expectativas da nova geração com o mercado de trabalho, que são muito diferentes das pessoas de outras gerações. Então tem o fator geracional, sim. Tem a questão da dificuldade de mão de obra. Então, a gente fala muito no setor de TI que as empresas brincam de rouba-monte, né? Então, elas ficam... Então, esse é um fator também que acirra esse turnover. Dependendo da fonte do dado, a Brascom é uma das instituições que tem esse número, você tem um déficit entre 500 mil a 1,5 milhão de profissionais de TI no Brasil. Sim. E a gente forma anualmente nas universidades apenas 50 mil. E todo ano precisa de uns 100 mil novos. Então esse número só aumenta. Esse número só aumenta. E o que eu acho, né? Eu participo das discussões da Brascom e é uma coisa que eu já levei várias vezes nesses grupos onde a gente discute esse tema. Eu acho que as empresas, elas terão, se elas quiserem equacionar esse problema, rever algumas questões, inclusive a métrica para a entrada. Né? As empresas colocam a barra alta, você dá pouca oportunidade para quem tem menos experiência, tem pouco, às vezes, investimento na formação de pessoas. E o que acontece com isso? A gente fica brincando de rouba-monte. Então eu tiro de você tira dele, ele tira de mim. E nisso a gente está pagando um pouquinho mais para tirar aquele profissional, está inflacionando o salário dessa turma. E não resolve o problema que é você trabalhar na base. Então eu entendo que uma solução para isso é as empresas reverem a sua postura quando elas vão buscar no mercado. E trabalharem de forma colaborativa. A Brascom, ela tem bastante essa ideia, né? Esse propósito. Mas nós nós formamos alguns jovens e a gente teve dificuldade, as próprias empresas que patrocinaram o curso, em contratar as pessoas que foram formadas porque não tinham experiência adequada. Então, quer dizer, você entra nesse ciclo vicioso de buscar pessoas com experiência e aí o próprio mercado alimenta esse turnover. Sim. Né? Então, eu acho que as empresas têm que dar um passo atrás, olhar criticamente para isso e falar, gente, tá faltando gente, o que a gente vai fazer? E trabalhar na base. Se você tem essa roda girando dentro de casa, você resolve parte do problema. Falando disso, eu já fiz as contas e foi muito superficial, assim, né? Conta de papel de padaria, assim, né? Como o pessoal fala. Mas se você... porque tem um discurso muito forte de vamos incluir mulheres no mercado, no mundo STEM. Eu sou totalmente a favor. Sim. Mas se você conseguir igualar o número de mulheres ao número de homens que saem das escolas, você não aumenta mais do que 10% a oferta de mão de obra. Quer dizer, não adianta muito, né? Então, para mim, ainda assim, eu não sou do setor, né, e não aprofundei muito a análise, mas para mim, o que parece vamos trazer gente que nem está considerando uma carreira em tecnologia. Pessoas que não têm acesso a essa educação, porque não conhecem, porque é caro, porque é longa e, por conseguinte, torna-se mais caro ainda. Para mim, então, são soluções por aí, né? De formação da base e... Como tornar atrativo, né? E encurtando os cursos, encurtando essas durações. Eu acho que você tem que começar na base, né? Quando a criança ela está lá na formação inicial. Isso é outra coisa. As escolas tinham que ter aula de programação. Você estimular essa criança a olhar para a TI. Não só a jogar no celular, mas entender o que está até por trás daquele jogo. Desmontar o brinquedinho e ver o que tem ali dentro. E eu acho que a questão é exatamente essa. Como é que você... faz essa criança olhar para esse mercado. Tem muita empresa buscando isso, fazendo programas de desenvolver lá na escola. Só que o ponto né, as iniciativas elas sempre são pequenas e tímidas quando você olha os números futuros de mercado de trabalho. Eu me lembro do Barack Obama, no discurso lá, o Estado da União, dizendo que os Estados Unidos, como nação, passaria a fazer, a partir daquele momento, esforço de capacitação de pessoas em STEM. Isso foi lá nos Estados Unidos.
há alguns anos atrás. Aqui a gente aqui ainda não vê nada até agora. A gente ainda está discutindo muita coisa, né? Uhum. Mas eu acho que a saída é essa, é você na base estimular, incentivar essa criança a olhar além do que já é, né, mais confortável. Sabe um ponto que me veio aqui? Você falou em trabalho colaborativo, né? Dentro das empresas, as empresas estão fomentando os mais experientes formarem dentro da empresa também os menos experientes? Sim, algumas empresas sim. Quando você... Programa de mentoria. Na nossa empresa nós temos programas de mentoria tanto para formação de mão de obra feminina, quanto dentro da nossa estrutura de delivery, nós temos os mais sêniores mentorando pessoas com menos experiência. Isso sim a gente já tem. Uhum. Mas nós estamos falando das grandes empresas, né? Então, o duro é você fazer isso em escala. Né? Escalar. Na nossa empresa nós temos tanto o programa de formação para quem não tem... O nosso primeiro cargo de entrada, nós trazemos jovens totalmente sem experiência, às vezes nem tem formação na área, mas nós temos toda uma estrutura de treinamento para inserir aquele jovem no mundo de TI. É tal da coisa, né? Eu não tenho formação, mas eu tenho uma intenção de, né? Então acho que é também dar oportunidades para quem tem intenção em querer aprender determinado assunto, né? Querer se especializar em uma área. Eu acho que essa que é a pegada, né? Você, porque conseguir pronto, vai ser esse rouba-monte, como vocês comentaram. Exatamente. Eterno, né? Do tipo... Exatamente. E eu acredito que esse rouba-monte também, vocês devem pegar muita coisa que também não era isso, né? Opa, peguei a carta errada, né? Né? Porque... mas isso acontece em qualquer área, né? Você olha o mercado, você olha os candidatos, você avalia dentro das ferramentas que você tem... E você faz a melhor escolha possível. E nem sempre foi assertiva ou acertada. Vamos voltar a falar de turnover aqui. Vamos falar de turnover. Você mencionou já como motivos para as pessoas pedirem demissão, diferenças e necessidades dessa nova geração, que a gente não entende nem vai entender, mas deveria procurar entender. Salário, o joguinho de rouba-montes. Tem mais alguma coisa, algum fator que está incentivando essa rotatividade maior? Essencialmente são esses elementos, mas eu sempre acreditei que o turnover ele é muito provocado por um ambiente ou pela falta dele de desenvolvimento. Então, se eu estou num ambiente que eu sei, que eu sinto, que eu vejo uma estrada para me desenvolver, eu fico. No momento que eu me sinto estagnado, eu vou embora. O que acontece hoje? Essa percepção de desenvolvimento, que antes era mais longa, eu vou ficar aqui 3 anos, eu vou ficar 4 anos que eu me desenvolvo, isso encurtou. Tá. Então, na percepção das pessoas, eu quero me desenvolver num tempo menor. Porque as tecnologias se desenvolvem mais rapidamente, porque o mundo está mais dinâmico, porque tudo está muito, né, com uma velocidade em alto giro. Então eu não tenho esse tempo que antes nós tínhamos. Então qual que é o desafio da empresa? É apresentar isso para as pessoas, né? De alguma forma fazer com que as pessoas enxerguem essa estrada. Porque quando ela não enxerga mais, ou porque a liderança não desenvolve, ou porque ela não tem ferramentas internas onde ela perceba isso, ou onde ela não... Realmente ela... Pode até não ser verdade, mas ela entende que estagnou, ela vai embora. E não é só o aprendizado de novas técnicas e conteúdos, mas também colocar isso em prática de alguma maneira no trabalho. Colocar isso em prática. Alguma mudança de escopo de trabalho. Você perceber que você realmente está aprendendo. Eu vejo isso com muita força no mundo de TI, ou do mundo técnico, né, de outras carreiras. As pessoas gostam de certificações. Sim. Né? O pessoal de TI gosta de badge, de fazer os cursinhos, receber os badges da Microsoft, da Oracle e de outras. Porque isso, além de agregar conhecimento, também eleva a remuneração, né? Porque quanto mais certificações, mais chance ele tem de encontrar uma certificação melhor. Impacto na cultura da empresa, o turnover. É altíssimo, né? Péssimo, né? Já tem a questão do teletrabalho, já é um desafio, né? Porque como é que você comunica a sua cultura para alguém que está trabalhando de casa? Então esse é um desafio bastante grande. E o turnover, obviamente, que
né? Ele faz com que você tenha esforços contínuos, né, nessa comunicação da sua cultura e dos seus valores. Então, obviamente como é que vocês fazem isso? O que são algumas ações desse esforço de... Porque além do trabalho remoto, você tem pessoas que estão trabalhando dentro do cliente. E esse cliente terá outra cultura. E terá outra cultura. Então, assim, eu acho que um canal de comunicação extremamente importante é a liderança. Uhum. A tua liderança, ela te ajuda a comunicar os seus valores. Ela tem que ser o teu principal canal de comunicação de valor. Você pode ter ferramentas tecnológicas, você pode ter mídias sociais, você pode ter uma série de coisas. Processos muito bem... Processos. Tudo isso te dá um pano de fundo, né? Então você tem uma plataforma onde a pessoa busca o Olerite, aquela plataforma já comunica, né? A agilidade com que ele acessa o Olerite, o desenho que tem a ferramenta, tudo isso você está comunicando. Só que se você tem essa comunicação e a liderança lá na ponta não está conectada com isso, é aquela história, né? Um discurso meio esquizofrênico, né? Você está comunicando uma coisa, mas na liderança... outra, né? Porque, na verdade, a gente sente a empresa ali, né? No dia a dia, na forma com que você recebe as orientações para você fazer sua tarefa, que você é treinado, que você é desenvolvido. É ali que você comunica a cultura. Então, se você não tem a sua liderança muito alinhada, é muito difícil e pouco provável que você esteja comunicando realmente aquilo que você quer comunicar. Se existe algo mudando muito rápido hoje, é a gestão de recursos humanos. Você está pronto para essa revolução? Com a Agora, você terá mais tempo para se dedicar ao que realmente importa, as pessoas. A plataforma oferece sistemas de ponto, férias, escalas, educação corporativa, além de exibir dados em tempo real e até prever cenários. Acesse o site agora.com.br e transforme sua gestão de RH hoje mesmo. Vocês devem trabalhar também numa estrutura muito horizontalizada também, né? Quando você fala o papel da liderança, esse líder também não necessariamente é o gestor direto da pessoa, né? Essa força de liderança horizontal deve ter um impacto grande também, né? De influenciador mais do que líder, né? As metodologias ágeis, elas mudaram um pouco o papel da liderança. Sim. Né? Mas você tem aquele líder, o direto mesmo, aquele que às vezes é muito mais uma liderança técnica. É o líder que vai te ensinar a fazer. É o líder que vai... Esse mentor, inclusive, né? Que você quase falou, um mentor. Né? É assim, como é que você faz? Como é que você... desenvolve seu trabalho, mas não necessariamente é a pessoa que está te ajudando a desenvolver, que vai pensar como é que você desenvolve sua carreira, como é que você desenvolve seus pontos fortes, como é que você melhora as suas fraquezas. Então, esse líder direto, que é aquele do dia a dia, do arroz com feijão, ele não necessariamente vai estar olhando para isso, porque ele está preocupado em fazer a entrega dele do dia. Não está muito preocupado na tua carreira. Né? Então, você tem esses dois níveis de lideranças que são extremamente importantes, porque você também precisa daquele que vai olhar para aquela pessoa e pensar como é que você apoia nessa pessoa como profissional, porque né? Se você não fizer isso, ele vai embora. Sim, porque esse outro, talvez até esse outro, olha, apareceu tal lugar e eu tô indo. Quer me acompanhar, tem lugar pra você também. E eu vejo isso muito acontecer nessa geração e com essas oportunidades que se abrem, né? Porque quando tem uma vaga, não tem só uma, né? Tem centenas de posições e aí o amigo chama o amigo, né? É uma coisa muito forte nesse meio, eu acho, de tecnologia. Também, de novo, acontece em todas as áreas. Mas na área de tecnologia eu acho bem forte isso. Do tipo, vem, eu gostei, você também vai gostar. E as pessoas vão. Né? Quase como que acontece com o primeiro emprego, né? Que é fácil. A gente não vai chamar à toa, né? Se você vai chamar, se é bom o negócio. Então, mas as pessoas vão e chamam e o outro vai também, né? Gisele, fala de outras soluções que as empresas podem adotar ou ferramentas que as empresas podem utilizar nessa busca para baixar o turnover. O que eu entendo hoje, né? Eu sinto que tem muita ferramenta de analytics que você pode usar. Porque, como eu falei, assim como a empresa está comunicando o tempo todo,
a pessoa também está comunicando o tempo todo, né? Então, se você tem ferramentas que conseguem entender esses dados e, a partir desses dados, você transformar isso em programas e em outras ferramentas que vão te apoiar para que aquela pessoa fique... E o colaborador comunica não apenas falando, né? Através de atos, gestos, ações... Um atestado é uma comunicação. Uma falta. Um atestado é uma comunicação. Uma falta é uma comunicação. O tempo que ele tem de empresa é uma informação. O tempo que ele está sem nenhum tipo de promoção é outra comunicação. Então... A vida dele na empresa é cheia de informações. E a gente tem isso nos nossos sistemas, né? Você nem sempre usa. Então, se você tem uma ferramenta um Analytics que te ajuda a combinar essas informações, cruzar esses dados e a partir deles você agita, porque também ter a informação e não agir não resolve muito, né? Então, além disso, o que já é muito conhecido no mercado, que são as ferramentas de pesquisa, né? Você tem e cada vez mais elas também estão se modificando, né? Você tem aquelas pesquisas que são anuais, que você pergunta uma série de coisas, você tem pesquisas... Só que hoje uma ferramenta anual... É muito tempo, mano. Né? Já caducou. Imagina, é muito tempo. Então você tem ferramentas mais simples que te dão o pulso, né? Que a gente chama. Um ano para aplicar, mais 3 meses para divulgar e aí mais 6 para agir. O plano de ação. Aí quando você termina de construir o plano de ação, você tá jogando outra pesquisa no mercado. Na empresa. Ele olha e fala, mas peraí, não foi ontem que eu fizeram nada com o que a gente deu de resposta. Então eu acho que o desafio... Entre aqueles que ainda estão na empresa, né? Se o turnover não for alto, e parte já foi embora também. Então o que eu acho é que você tem que tentar interpretar os dados que você já tem, né? E não necessariamente, não só aqueles que você pergunta. Ele tá te falando sem você perguntar. Exatamente. E você deu o exemplo, né? A gente tem um monte de dados dentro dos sistemas, mas a gente tem dados no ambiente cibernético da empresa, na troca de e-mails, no calendário, na troca de mensagens, nas câmeras, nos áudios que são capturados. Tudo isso pode ser transformado em dado para você entender o que está acontecendo. Hoje é Big Brother. Tá aí. Tá à nossa disposição. E o RH nisso tudo? Qual é o papel do RH? Eu acho que o RH, assim, tudo que acontece é do RH, né? Tudo. Não, normal. Eu brinco, não devia ser recursos humanos, devia chamar problemas humanos. Mas assim... Não, às vezes tem problemas que não são humanos também, né? É mais bônus do que bônus, então, pelo visto aí. Trazem pra gente outros temas. Não, tem muito bônus, mas assim, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que se preocupar em entregar ferramentas, né? Entregar programas, olhar para essa liderança, preparar a liderança, e essa coisa, né, de que nós temos muito dados, o que a gente faz com ele, eu acho que o RH é um pouco esse patrocinador, né? O que eu entrego para minha liderança de ferramenta, de informação, para ela poder fazer boa gestão. O RH não tem essa capilaridade e ele não alcança a pessoa lá da ponta. Claro. Não alcança. A gente não tem recurso, a gente não tem gente e não é nosso papel. Boa. Então, coincidimos, o que a gente tem que fazer é ajudar esse profissional que muitas vezes aquele líder direto, que é o líder técnico que a gente conversou, é muitas vezes um analista que acabou de ser promovido. É alguém que tem pouco preparo. Então, o nosso papel é entregar ferramentas para esse desenvolvimento. Identificar, né? Identificar quem são esses líderes que precisam ser preparados, né? E buscar a coerência das coisas também, né? Essa questão da cultura. Eu tenho uma pergunta sobre produtividade. Você fala em teletrabalho, né? O pessoal que está em teletrabalho, o pessoal consegue se manter produtivo de verdade versus estar no escritório? Eu acho que assim como você tem aquela pessoa que está no presencial, mas não está no presencial, você tem a pessoa do teletrabalho que não está no teletrabalho. Então eu acho que não é o espaço que vai definir isso, né? É a índole, é o caráter, é o profissional.
quase que me deixou sem fala depois desse comentário, né? Porque às vezes os líderes também se enganam demais com isso, né? A gente se engana, né? A gente gosta de se enganar. De falar, que bonito, ele sempre chega no horário, né? Nossa. Que esse é o funcionário do mês. Não atrasa, não falta e sai sempre um pouquinho depois, inclusive, né? Vai ver a produção dessa figura, né? Mas isso desde que mundo é mundo, hein? Mas então, eu acho que se sabe não que... é coisa de agora, esse comportamento, né? Mas o desafio é esse, né? A gente quebrar esse paradigma do controle. Porque a gente acha que controlando você tem domínio, né? Domínio. E não é verdade. Quando a pandemia, ela mostrou isso, né? E ela, nesse sentido, colocou muitos paradigmas em xeque. E a gente viu que é possível, né? Então eu acho que não é a modalidade de trabalho que define o trabalho, é quem é o trabalhador. Né? Então você tem tudo. Você tem gente boa e gente não tão boa no teletrabalho. E a tua percepção com relação a isso, com relação à resistência das pessoas voltarem ao presencial no pós-pandemia, o que pegou? Tem os dois lados agora, né? Tem gente resistindo a voltar e tem líderes querendo que todo mundo volte, né? Mas tem os dois extremos. O que está acontecendo, né? Já que se sabe que não que tanto faz, né? O remoto ou o presencial, mas o que está acontecendo? O que você vê, assim, se isso é uma situação vivida por vocês lá? É uma situação vivida, eu acho que sim, tem resistência e eu acho que tem os aspectos... A gente fez um movimento recente nesse sentido, algumas pessoas que estavam alguns cargos, não pessoas, que eram elegíveis ao trabalho, full teletrabalho, nós migramos para o presencial no modelo híbrido, não é nem full presencial, mas no modelo híbrido. E sim, a gente teve bastante resistência, mas por outro lado, quando a pessoa volta e aí começa aquela conversa de corredor de novo, e aí ele vê o colega, pô, que bacana, né? E começa a retomar. Mas a resistência está no conforto que a gente adquiriu, né? A gente não pode negar, né, que você leva 40 minutos em São Paulo para percorrer 6 quilômetros. Isso é inegável, né? Então é inegável que a gente não vou dizer acomodar, que eu não gosto muito dessa palavra, né? se adaptou a essa rotina, né? E viu que era possível. Então, se era possível, por que agora eu tenho que voltar? Então é bem polêmico, mas eu acho que o desafio da empresa é mostrar os ganhos também, né? Reconhecimento e valorização das pessoas, obviamente, é algo que as motiva, as engaja, né? E faz com que elas permaneçam no ambiente de trabalho onde elas estão. Comenta algumas boas práticas da Sonda nessa linha. Olha, o meu programa preferido na Sonda se chama Reconheça-me. Ok. Nós temos duas formas de reconhecimento que... primeiro nós temos uma plataforma de gestão de pessoas e nessa plataforma, se eu quiser dar um reconhecimento para você, independente se você é meu subordinado, meu chefe, não importa a sua posição na organização. Precisei de você colaborou comigo, foi bacana, eu posso atribuir um reconhecimento para você. A gente começou assim, né? Simples assim. E aí depois a gente migrou esse trabalho, mantivemos isso, mas além disso a gente tem um encontro trimestral onde as áreas indicam pessoas reconhecidas a partir dos valores da empresa e essas pessoas têm um encontro com a presidência. E esse encontro é uma delícia. Né? As pessoas contam suas histórias, contam a sua história de carreira, a sua história na Sonda. Quantas pessoas por vez vão nesse encontro? Uma por área, nós estamos falando de 15, e é 16 pessoas, é presencial. Então a pessoa compartilha a sua experiência na empresa, compartilha como ela recebeu essa notícia. É uma delícia de programa, né? Então esse é um reconhecimento que envolve a empresa inteira. E aí a gente tem outros, como, por exemplo, o reconhecimento dentro da estrutura comercial, né? Que aí tem o foco de mais vendas e incentivar a colaboração dentro da estrutura de vendas. Então você tem vendedores mais colaborativos, são reconhecidos, os projetos mais inovadores, o vendedor que teve o maior atingimento de metas, enfim. Então
Tem várias... Colaboração é um dos valores da Sonda. Colaboração Por isso vocês reconhecem. Vocação em serviços é um valor importante. O que realmente motiva uma pessoa no ambiente de trabalho? É meio clichê, mas assim, eu acho que cada um tem um fator motivacional diferente. Mas assim, eu digo por mim, eu acho que é você perceber um ambiente de desenvolvimento. É você olhar e saber que você está aprendendo. Não necessariamente isso está ligado ao teu salário, mas você sabe que você está aprendendo. E aquele trabalho, aquilo que você está desenvolvendo, aquele ambiente está te preparando, está te aproximando do que você quer chegar em termos de carreira. Que não necessariamente é uma posição, né? Não necessariamente é uma posição, é um aprendizado. E você na mesma empresa, na mesma posição, pode estar aprendendo se isso faz parte da cultura. Estão todos aprendendo. Né? A organização inteira está andando numa direção maior. Sim. Se a gente olhar, quando você olha a carreira, onde é que eu comecei, quando cada um faz esse flashback... Eu não faço muito isso, não. Não faz, Marcelo. Não, foi. Marcelo Nóbrega é uma figura. Para quem não conhece, estamos aqui gravando o podcast. Esse é Marcelo Nóbrega. Mas as pessoas fazem, tá? Tudo bem, pode fazer. Não, acessa o LinkedIn do Marcelo Nóbrega, tá lá. Quando você deixou de aprender... Nas conversas de mentoria o pessoal traz. E é legal ouvir, é super bacana ouvir as histórias porque você aprende com isso. Super. Quando você não está aprendendo, você vai embora. Né? E qualquer relação da vida, se aquela relação não está te agregando troca, mais nada... O que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo nesse lugar com esse chefe, com essas pessoas, né? Eu tô no ponto morto, né? Eu tô no ponto morto. Então, quando você tá no ponto morto, tá na hora de sair. Já morreu, né? Bota na banguela e deixa descer a ladeira. Não. A gente quer controlar, a gente quer pilotar. A gente quer subir a ladeira, não é a ladeira abaixo, né? A gente quer subir a ladeira. E aí tem que acelerar, né? Vamos falar de futuro, então. Futuro. Fala de futuro. Futuro do trabalho, futuro de tecnologia, futuro da Sonda, futuro da Gisele. Pra onde é que vem a cabeça? O futuro preocupa, eu acho. Preocupa mesmo? O futuro preocupa. O que preocupa, Gisele? Eu acho que é muito claro que a tecnologia está aí, a tecnologia vai entrar em coisas, em setores, em atividades que hoje a gente nem imagina, né? E eu acho que tem uma equação aí que a gente ainda não respondeu, tem uma variável da equação. O que nós vamos fazer com algumas pessoas que não vão se qualificar? Então isso eu acho preocupante. Eu acho que talvez também seja um desafio para as empresas pensar nisso. Como é que eu requalifico? Como é que eu reinsiro essas pessoas? Sim. É muito bacana quando você vê que uma coisa que você demorava horas para fazer, agora você demora segundos. Beleza, eu acho isso legal, né? Só que como é que você reorganiza a sociedade para você absorver aquela pessoa que perdeu o trabalho? Né? Então, antes a caixa do supermercado ou o caixa do supermercado, eles poderiam ser frentistas no posto. Eles não vão mais poder ser frentista no posto. Então eles vão ser o que exatamente? Então eu acho que tem um componente importante que a automação seguramente vai trazer, que tem um sem número de pessoas e diferentemente de outras épocas da nossa história em que pessoas de baixa qualificação perderam trabalho e a sociedade ficou bem com isso, hoje a gente está falando de pessoas qualificadas também. Você está falando do advogado, que vai ser substituído pelo robô, você está falando do médico. E não dá mais para a gente ficar bem com isso, né? Não dá. Então eu acho que tem um fator aí social muito importante que a gente tem que pensar, que eu não sei se a gente vai conseguir pensar na mesma velocidade. Você entende? Acho que a automação tá aí, a inteligência artificial tá aí, que bom, isso é ótimo. Não tô aqui sendo negacionista. O que eu acho é que a gente tem que pensar o que faz com quem o mercado não vai absorver. Porque não vai. Não. Né? Não dá pra gente ser preventivo, não dá pra gente atuar antes. A pessoa tem que se preocupar em se requalificar, mas a gente precisa de política pública para isso. Porque pensa assim, você é o caixa do supermercado, que ganha um salário baixo, que tem que pagar aluguel e que tem filho. Como é que essa pessoa ainda vai ter dinheiro para se requalificar?
E se requalificar então, em quê? Ela talvez nem saiba no quê. Exatamente, orientação, né? Exatamente. Então, essa análise é muito simplista. A pessoa não se requalificou. Protagonismo. Ela tem que se A requalificar. culpa é dela, né? Protagonismo no seu mas desenvolvimento. vamos fazer conta junto? Uhum. Né? Então, eu acho que tem uma questão de políticas públicas, tem uma questão das empresas baixarem a barra, né? Eu vou precisar trazer pessoas menos qualificadas, até para poder cumprir o meu papel social com isso. Investir no reskilling. Investir Antes de simplesmente exatamente, no reskilling. Complicado. É isso. Então, nesse sentido, o futuro me preocupa, porque eu acho que tem tem uns desafios. Tem uma parte aí da equação que está sendo talvez ignorada. Então. E nessa equação a conta tem que fechar, isso que eu fico me preocupando também. Porque pro empregador também a conta tem que fechar, né? Para todo mundo, pra todo mundo, né? E aí é complicado. É complicado. Complicado. Fiquemos atentos. Vamos agradecer, Gisele, super obrigado por ter vindo conversar conosco. Vocês. Obrigado também a Agora, Prazer. que proporcionou esse momento pra gente com o stand aqui dentro do Conar 2023. Conhecemos a Gisele também através deles. Desfrutem super bacana. Ótimo. a feira. Muito bacana. Obrigado, Gisele. Obrigada a vocês. Boa feira para todos nós. Obrigado. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Agora.